O inimigo, ele não é invisível. As pessoas não percebem que ele é o inimigo, porque ele está visível. Só que ele se fantasia de amigo. Ele se coloca como se cuidasse dos interesses das pessoas, mas na verdade ele escraviza as pessoas. Ele se comporta como se ele pudesse dar segurança e garantias para as pessoas, mas na verdade ele é a garantia da pobreza. E eu estou falando do sistema. Quando eu olhei para aquela fila e falei, eu nunca na minha vida vou estar naquela fila. Porque aquilo ali é o quê? É a fila do último estágio da vida de quem está dentro do sistema. Estabilidade não existe. Cara, muda uma lei, muda a moeda, tem uma reforma administrativa, um burocrata lá dá uma canetada, tudo muda, cara. Que força invisível, restritiva, que inimigo que é esse? O inimigo, ele não é invisível, Joel. As pessoas não percebem que ele é o inimigo, porque ele está visível. Só que ele se fantasia de amigo. Ele se coloca como se cuidasse dos interesses das pessoas, mas na verdade ele escraviza as pessoas. Ele se comporta como se ele pudesse dar segurança e garantias para as pessoas, mas na verdade ele é a garantia da pobreza. E aí depois, eu indo para a escola, eu pegava um ônibus que passava numa rua, que se chamava Avenida Suburbana, no Rio de Janeiro, e essa rua é uma rua cheia de bancos. E eu percebi que, numa determinada data do mês, aqueles bancos ficavam com uma fila interminável, rodando o quarteirão. E eu achava estranho, eram só velhinhos, né? Naquela fila. E uma vez eu perguntei para uma pessoa dentro do ônibus, os ônibus eram lotados, eu em pé, do lado de uma pessoa, eu tomei coragem e perguntei para aquela pessoa do que se tratava aquela fila. E ela falou para mim, aquilo ali é a fila da aposentadoria. Eu olhei para aquela fila da aposentadoria, vi um monte de velhinhos, um calor de 38 graus no Rio de Janeiro, com uma sombrinha, né, com um guarda-chuva, naquele calor, esperando para receber a sua aposentadoria, que certamente era uma mixaria. E aí eu me lembro, quando eu olhei para aquela fila e falei, eu nunca na minha vida vou estar naquela fila. É a mistura de ambição com humildade. Cara, essa é a combinação perfeita. O cara precisa ser ambicioso, porque o cara que é bunda mole, o cara que não é ambicioso, ele não sai da boiada. Ele vai ficar lá. O que faz o cara enfrentar o medo dele é a ambição dele. Ambição não é ganância. Ambição é desejo, apetite, desejo ardente, entendeu, João? Então, ou seja, ele precisa ser muito ambicioso para poder se desgarrar da manada. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa ser humilde. Porque o cara que é humilde é uma esponja. Ele vai aprender, entendeu? Exato. Então eu gosto de trabalhar com gente ambiciosa e humilde. Essa combinação é muito interessante. Depois você tem que se equipar, cara. Aprender a vender, cara. Aprender a vender. Quem domina a venda, domina a receita. Quem domina a receita nunca mais fica pobre. Acabou a pobreza. Acabou a pobreza. O cara que aprende a vender não fica pobre. Acabou. É verdade. O cara que aprende a liderar times de vendas fica milionário. Rápido. Olha só o que você falou aqui, ó. O bilhão mora no equity. Isso. E o equity mora na taxa de crescimento. E a taxa de crescimento mora no exponencial. No modelo exponencial. Exponencial, explica um pouco o exponencial do ponto de vista do esforço e resultado. Porque eu te conheço e você é isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ó, isso aqui vai dar menos esforço, mais resultado. Menos esforço, mais... O tempo inteiro, a gente tá analisando. A gente voltou agora da Europa, a gente ficou quase 60 quilômetros na bicicleta, na bike, já pensando em modelo exponencial, e na volta no avião você falou, cara, mas tem isso aqui. E foi o refino do refino, assim. O modelo exponencial é o seguinte, quando eu era dono de escola, acho que todo dono de escola pensa, eu vou ter um lucro nessa escola. Esse é o modelo linear. Eu vou trabalhar e ter lucro nessa empresa. Eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei assim, essa empresa que eu tenho está dando lucro.
Logo, esse conhecimento que eu tenho, se qualquer pessoa tivesse esse conhecimento, ele também teria lucro. Logo, o meu produto não é o produto que eu tenho lucro. O meu produto, ele é ensinar a outras pessoas a terem o mesmo lucro que eu tenho com esse produto. Isso é o exponencial. Muito bom. Interessante, né? Muito bom. Esse é o exponencial. Ou seja, se eu tenho uma escola que dá lucro, eu posso empacotar isso e vender isso. Porque quantos gostariam de ter uma empresa que dá lucro? Todo mundo. Então, todo mundo. Toma aqui. Esse é o exponencial. Esse é o N da equação. E aí, se eu tenho uma escola vezes uma quantidade de vendedores, que cada um vezes uma quantidade de vendas, isso é linear. Agora, se eu coloco um N na equação, ou seja, se em vez de uma escola eu tiver 100 escolas, então o A vezes B vezes C elevado a N. Sim. Isso não é linear, isso é exponencial. Então, se eu formo gerentes, se eu formo franqueados, se eu formo novos empreendedores, eu estou adicionando um fator exponencial no meu negócio. Porque no final das contas eu vou vender, minha editora vai vender cada vez mais. Eu vendo na proporcionalidade da quantidade de vendedores, na proporcionalidade da performance de cada vendedor, elevado à quantidade de escolas que eu tenho. Sim. Esse é o fator exponencial. Então, se eu identifico o fator exponencial, eu tenho impacto no equity, a gente vai para o bilhão. Flávio, se a sua vida fosse resumida em uma única frase, se a sua filosofia de vida fosse resumida em uma única frase, qual seria essa frase? Estabilidade não existe. Fala mais dela. Essa frase, cara, as pessoas detestam essa frase. Porque sai do quebra paradigma. O que acontece, João? Ou tu opta pela liberdade, ou tu opta pela segurança. Em algum momento da nossa vida, a gente vai escolher ou a liberdade ou a segurança. Cara, muito bom. Não dá para as duas caminharem. Não dá para as duas caminharem juntos. Ou seja, se eu sou um pássaro dentro da gaiola, ali eu tô seguro, o gato não entra. Mas eu prefiro voar. Eu não quero ficar dentro da gaiola. Eu sou um pássaro. Um pássaro não foi feito para ficar dentro da gaiola. Certo. E fora da gaiola, não tem garantia de segurança. Mas você é livre. Sacou? Onde é que está a ilusão? Voltamos para o sistema. Certo. É que o sistema é seguro. Concurso público, tem segurança, Mentira. Tem estabilidade. Arapuca. Estabilidade não existe. Cara, muda uma lei, muda a moeda, tem uma reforma administrativa, um burocrata lá dá uma canetada, tudo muda, cara. E ainda que nada mude, o final é INSS. Ou o final é aposentadoria estatal. Percebe? Ou seja, a estabilidade não existe. A ilusão da estabilidade faz as pessoas acharem que tem algo a perder quando elas não têm nada a perder. Imagina alguém que está no zero, não tem nada a perder. Ela deveria ousar voar, mas ela não ousa voar porque, além de não ter nada, ela se ilude que tem alguma coisa a perder, quando ela já não tem mais nada a perder. Estabilidade não existe. Eu adoro essa frase, porque essa frase, se estabilidade não existe, eu preciso ousar.